Eugênia, tá certo? Os amados irmãos que estão também assim, aqui chegando, né, pelo Instagram. Para a gente, irmãos, é sempre uma satisfação, né? A presença de vocês aumenta, né, o nosso compromisso, né, e a nossa responsabilidade, tá certo? E conforme, né, eu havia prometido, né, tá dentro da sequência. Nas quartas-feiras nós trazemos algum estudo e hoje a gente reservou, né, esse dia para a gente tá comentando mais uma lição sobre o batismo, né, tá certo? A parte 3. E a gente queria estar trabalhando esse tema que nós, né, sugerimos hoje. Durante o dia a gente fica divulgando, né, o tema, e o tema de hoje é o batismo é o fundamento, né, da comunhão entre todos os santos, entre todos os cristãos. Amém? Então, nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Boa noite, amada pastora Raimundinha, com alegria, viu, minha pastora? Tá bom? Eu li o seu texto e antes de qualquer coisa, né, vamos continuar, né, em oração, tá certo? Tem muita coisa, né, que não dá pra gente comentar assim. Um abraço à nossa amada irmã Auricélia, né? Irmã Auricélia, esposo do amado irmão Carlinhos, manda um abraço aí para ele também, tá bom, meus irmãos? Nós vamos fazer aqui uma oração inicial, tá certo? Enquanto os irmãos vão chegando, logo a seguir a gente comenta sobre o tema de hoje, que é lições sobre o batismo, né? Número 3. E hoje a gente quer, baseado em Atos 2, do 37 a 42, o batismo é o fundamento da comunhão entre todos os santos, entre os cristãos, tá bom? Vamos orar. Deus, muito obrigado pelo privilégio, Senhor, de nós estarmos aqui, para a gente estar comentando um pouco sobre a Tua palavra, Senhor. Para a gente, ó Pai, é uma alegria, ao mesmo tempo que é uma responsabilidade, estar aqui com todos os santos, para a gente, ó Deus, estar nessa comunhão, nesse compartilhar, de modo que eu suplico a Tua bênção sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada irmão, cada senhor, senhora, moça, rapaz e criança. Já te suplico a Tua bênção sobre os casais, sobre as famílias, sobre os lares. Te convido que pela pessoa bendita do Teu Espírito Santo, ó Pai, Tu possa fazer dessa nossa reunião virtual, ó Deus, uma comunhão de natureza espiritual. Te peço a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Tá bom, irmãos? Então, o texto que a gente, né, escolheu para a nossa degustação hoje se encontra aqui em Atos, no capítulo 2, né? Atos 2, do 37 até o 42, tá bom? Atos 2, 37 a 42. Eu vou ler esse texto e a gente vai comentando alguma coisa, né, relacionada ao nosso tema, tá certo? Que é exatamente o batismo nas águas, tá bom? Como os irmãos sabem, o batismo nas águas, eu não digo isso só por causa, né, do batismo que vai acontecer, mas de fato, né, o batismo tem uma implicação muito importante, né, entre os cristãos. Como os irmãos sabem, o cristianismo não é uma religião cheia, sabe, de rituais e tudo. Pelo menos do ponto de vista de Jesus Cristo, né, o seu fundador, do ponto de vista, né, religioso, Jesus estabeleceu apenas 2 ritos que nós consagramos e chamamos esses ritos de sagrados, né, que é o batismo e logo a seguir a Santa Ceia, né? A gente costuma dizer em teologia que o batismo é a comunhão pública, isso é a declaração da nossa comunhão pública com o Senhor e a comunhão com os santos. Então, quando, né, conforme a orientação de Jesus, lá no Evangelho de Marcos, né, que é um texto que se usa muito na questão mais missiológica, em Marcos, né, 16 e 15, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Aí Jesus diz, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê, né, será condenado. Então, a crença aqui que Jesus coloca, a fé, está associada ao batismo. Agora, por que
quem crer e for batizado. É porque o batismo tem um efeito soteriológico, um efeito de salvação. É isso? Não, não é nesse sentido. Não é necessariamente que o rito batismal tem um efeito conforme, né? Tem uma outra versão do cristianismo contemporâneo que acredita que o batismo é um sacramento. Sacramento é tudo aquilo que produz salvação. Então, não é que nós não cremos que o rito em si, sabe, produz salvação, mas o que leva a nossa comunhão espiritual com Deus, que fomenta em nós o arrependimento, e nesse fomentar nos faz querer batizar, porque somos arrependidos diante do Senhor, porque aceitamos a obra da cruz. Então, nesse sentido, né, é o que Jesus quer dizer aqui no texto de Marcos 16, né, 15, especialmente o 16, né, quem crê, a melhor tradução seria quem crê para ser batizado será salvo, tá bom? Um abraço à nossa amada irmã Fran Pequena, como também, né, o Leandro, a Gabriele, todos os santos que estão aí nos ouvindo. Para a gente é uma alegria, tá bom, irmãos? Então nós estamos aqui, né, ao vivo pelo Instagram e pelo Facebook. Às vezes não tá muito legal as conexões de um lado do outro. Se não estiver bem, né, no Instagram, você pode migrar para o Facebook, só procurar lá Marcos de Castro e vice-versa, né? Os dois são Marcos de Castro, não só no Instagram como no Facebook, tá bom? E a gente está organizando, né, o nosso canal do YouTube. Estamos aí em busca, né, dos inscritos para que a gente consiga também, né, transmitir pelo YouTube. Mas até lá, é isso, nós louvamos a Deus, né, pelo privilégio de estarmos no Instagram e também no Facebook compartilhando, né, sempre essa porção da palavra de Deus. De modo que aqui em Atos capítulo 2, do versículo 37 a 42, diz assim a palavra de Deus, logo após a pregação de Pedro. O 37 diz, foi a resposta, né, da pregação de Pedro. E ouvindo isto, né, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro, né, e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa diz respeito aos vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, quiser chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e exortava, Pedro exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. E depois disso, né, versículo 40, agora o 41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam os batizados na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Tá bom? Então o texto base que a gente escolheu, né, para a gente degustar é o versículo 42, né, de Atos 2. Um abraço à nossa irmã Selma Cardoso, né, que nos acompanha lá de Itapipoca. Esse versículo 42, que foi o último versículo de Atos 2, é o que fundamenta o nosso tema de hoje, né, que o batismo, ele é o fundamento da comunhão entre todos os santos. Porque ele não diz respeito, irmãos, somente à nossa declaração pública, tá certo, do nosso arrependimento. Mas o batismo diz respeito a uma comunhão perene, autêntica, a uma comunhão, sabe, que nos eleva a Deus. Porque o batismo é o rito que nos ingressa, sabe, a comunhão dos santos, no que diz respeito à igreja local. E acredite, irmãos, as pessoas acham que não, mas a igreja local, ela tem sim, né, o seu papel importante na promoção, sabe, dessa comunhão, na promoção das verdades bíblicas, sabe, e também na promoção, na edificação
dos santos, de modo que, do ponto de vista, né, relacional, o batismo ele nos ingressa nesse processo e ao mesmo tempo que cobra de cada, né, cristão batizado uma responsabilidade, sabe, na fomentação dessa comunhão. Porque não diz só a respeito que há como os crentes hoje, né, os crentes hoje eles são muito frágeis. Um abraço ao nosso irmão Wellington da Silva, e eles ficam muito, né, cobrando da igreja a comunhão, né? Cobrando muito da igreja, né, um acolhimento. Claro, isso é importante. Toda igreja tem que ser, sim, uma igreja acolhedora, né, uma igreja amável e tudo. Mas do ponto de vista da comunhão espiritual, cada cristão individualmente, a ter a experiência que o levou ao batismo, que é a experiência da fé e do arrependimento dos seus pecados, né, que é essa ideia de que quando o Senhor nos toca pela sua graça salvadora, nós reconhecemos quem nós somos e reconhecemos que precisamos de Deus. E a resposta que nós damos a isso, irmãos, pelo arrependimento, é exatamente, né, a declaração pública do nosso arrependimento e da nossa fé de fidelidade a Deus e submissão a Ele através do ato batismal, tá certo? De modo que o batismo, né, tem essas implicações. Mas só que ele não é apenas um rito parado, fixo, engessado no tempo e no espaço da igreja local, da qual você se batiza, e aquilo ali faz você entrar na estatística da igreja, e daquele momento você tem o seu nome registrado. Pronto. Não é só isso, irmão. O batismo pode também ter, por uma questão organizacional, nessas implicações, mas é muito mais do que isso, porque a partir do momento em que a gente se arrepende de fato e a gente deseja, né, a declaração pública desse arrependimento, em nós é criado, irmãos, é estimulado, é fomentado a manutenção desse arrependimento e a comunhão que a gente precisa ter com os santos para que de fato, irmãos, sabe, esse arrependimento seja autêntico e que o batismo de fato tenha suas implicações de natureza espiritual e que não fique circunscrito apenas a um banhozinho batismal. Muito mais do que isso. De modo que, quando Pedro, irmãos, a gente está falando aqui do episódio que é muito usado pelas igrejas brasileiras, né, apenas como o evento, né, que dá origem à teologia pentecostal, mas é muito mais do que isso, né? Atos capítulo 2, primeiramente é um evento missiológico, né? A proposta ali era uma proposta missiológica. Depois é um evento também soterológico, porque diz a ver, irmão, sabe? Tem mais a ver também com a questão da salvação. Tanto é que depois que eles receberam, depois é eclesiológico, porque tem a ver com a igreja, né? Porque depois que eles receberam a visita da pessoa do Espírito Santo, galardoando aqueles discípulos que oraram todos aqueles dias, e eles receberam, né, uma graça, um favor, um acréscimo a mais, que foi exatamente a distribuição dos dons espirituais. E a primeira coisa que Pedro fez, depois de ter recebido, né, as virtudes do Espírito e o dom da salvação, foi se levantar e pregar a palavra de Deus, anunciando para todos os seus patrícios que vinham durante aquele período, que estava em festa em Jerusalém. Durante aquele período, né, via judeus de todas as partes do mundo, prosélitos também, não judeus convertidos ao judaísmo, que viam para as festas em Jerusalém. Então, Pedro se levanta e prega a palavra de Deus, mostrando que a descida do Espírito Santo naquele dia era primeiramente, né, um evento missiológico, depois um evento soterológico, porque missão está associada à salvação. Não pode ter missão sem salvação e nem salvação sem ter missão, né? De alguma maneira, sabe, as ações de Deus usando alguém vai acontecer nos dois trabalhos. Mas logo a seguir, né, porque também a descida do Espírito Santo diz respeito, eu falei de missão,
eu falei de salvação, mas diz respeito também à igreja, né? Porque ali os apóstolos estavam recebendo os seus primeiros fundamentos espirituais para seguir, estabelecer os fundamentos eclesiológicos, né? Que seriam os fundamentos que diziam respeito à igreja. Porque dois eles já tinham recebido do próprio Cristo, da qual Pedro vai identificar aqui, porque diz o texto aqui em Atos 2:37 que depois do discurso de Pedro, depois que ele se levantou cheio do Espírito Santo, ele disse, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que faremos, varões e irmãos? Depois que eles ouviram sobre o Cristo, sobre todas as promessas que diziam respeito ao Cristo, sobre a obra da cruz, sobre a obra da graça, houve um quebrantamento, ao mesmo tempo, sabe, um medo, um temor, um terror, uma vontade de estar na comunhão com Deus, e eles, sabe, compungidos em seu coração. Essa expressão diz respeito quando a gente está com o nosso coração apertado, sabe, ao mesmo tempo um misto de alegria e de medo, de pânico e de satisfação. Foi o que aconteceu com eles, ao ponto e ao estado deles perguntarem para Pedro e para os demais apóstolos, o que a gente tem que fazer? O que nós temos que fazer? E é dentro, né, dessa pergunta que aqueles varões que ouviram a pregação de Pedro, isso, que ouviram, né, o movimento do Espírito Santo e a ousadia daquele, né, pescador, versículo 38, Pedro responde a eles, né, e disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor, né, em nome de Jesus Cristo. Então a gente vê a associação aqui, né, do nome daquele que promove a salvação, que é o Cristo, o dono da salvação, o dono da vida, o dono do amor, aquele que ao mesmo tempo ele foi a oferta, mas ele também foi o ofertante. Então Pedro associa o arrependimento, né, da qual ele está ensinando para aqueles homens, respondendo, né, ao estado de quebrantamento daqueles homens. Pedro diz, arrependei-vos. Reconheça a vossa fragilidade diante de Deus e cada um de vocês sejam batizados em nome do Senhor. Para quê, irmãos? Para perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Que é exatamente tudo aquilo que Jesus havia prometido em João 14, né? Que eles não ficariam órfãos, mas que ele enviaria o outro Consolador. E o dom do Espírito Santo, irmãos, é a ação do Espírito Santo em nós, promovendo a obra da cruz, a obra da graça e todos os sinais que acompanham a obra da cruz e a obra da graça, que são também, sabe, os dons, mas especialmente no que diz respeito à obra da cruz, os frutos, né, que são extremamente necessários para a manutenção desse batismo e dessa comunhão, porque sem os frutos vai ficar muito difícil, irmão, da gente entender a obra da cruz em nós. De modo que aí ele continua no versículo 39, nós estou falando das lições sobre o batismo, e que o batismo é o fundamento da comunhão entre todos os santos, entre todos os cristãos. No versículo 39 de Atos 2, ele diz, porque a promessa diz respeito a vós, mas diz respeito aos vossos filhos, e a todos os que estão longe, e a todos quantos Deus, o Senhor, o nosso Senhor, quiser chamar. Então ele diz, olha, essa obra da cruz, a obra da graça, a salvação de Jesus Cristo, o arrependimento, o batismo, vocês vão receber como resultado disso o dom do Espírito Santo, porque essa promessa diz respeito a todos vocês, diz respeito aos filhos de vocês e diz respeito a todos quantos o Senhor nosso Deus quiser chamar. De modo, irmãos,
que quando Pedro, né, fala isso, diz o versículo, né, 40, e com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: olha, salvai-vos desta geração perversa. Porque não tem batismo, irmão, sabe, que ele não está relacionado diretamente com o arrependimento e com uma mudança de atitude em relação à geração que você está experimentando. O Cristo, né, Pedro, se refere à geração que ele estava experimentando naquele tempo, que era a geração forjada pela cultura greco-romana e todas as mazelas sociais, éticas e morais da qual era produzida por aquela cultura greco-romana. E aí Pedro recomenda: vocês se salvem desta geração, tomando uma decisão do arrependimento e a declaração pública deste arrependimento, porque também as implicações do batismo, irmãos, como, sabe, uma cerimônia, como um ritual, diz respeito, sabe, ao nosso compromisso, porque ele também, sabe, fomenta em nós o compromisso do arrependimento e a manutenção desse arrependimento. O batismo nas águas fomenta em nós a comunhão e a manutenção dessa comunhão que se estabelece pelo culto de Santa Ceia, através daquela comunhão mensal, da qual todos nós participamos, porque é necessário que a gente tenha discernimento do corpo, conforme Paulo fala, né, em 1 Coríntios capítulo 11, e é esse discernimento que faz a gente, irmão, sabe, não ser condenado, não ficar fraco e doente e não morrer espiritualmente, até fisicamente, como muitos têm morrido por não discernir o corpo. Pois bem, também o discernimento do corpo diz respeito ao arrependimento que nos leva ao batismo. Sem o arrependimento e sem o batismo nas águas, sabe, que é dignificado pelo arrependimento, porque se não houver, sabe, arrependimento, não vale a pena o rito sagrado do batismo, de modo que eu também quero dizer para vocês que aqueles tendo se arrependido, aqueles que se arrependem, né, dos seus maus caminhos e que tomam, né, a decisão, sabe, de confessar os seus pecados, os seus erros e entram na comunhão com Deus. E por alguma circunstância da vida, na maioria das vezes são pessoas doentes, não são pessoas que estão moribundas, pacientes em fase terminal, da qual não lhes vai ser possível, né, facultar-lhes o batismo nas águas, mas o arrependimento já é o testemunho. Embora, né, a pessoa não possa descer aos tanques batismais, mas se entende que o arrependimento vale como o mesmo rito, porque o rito sem o arrependimento nada vale. Mas o arrependimento, sabe, sem o rito, sim, nos eleva às mansões celestiais. É importante, né, que se diga isso para que os irmãos entendam todo esse processo da qual, né, todos nós precisamos passar, da qual todos nós, né, precisamos estar. Então o batismo com o Espírito Santo, como a gente está tratando do tema de hoje, ele é o fundamento dessa nossa comunhão entre todos os santos. Por isso, irmãos, que o versículo 41, depois de Pedro ter exortado, dizendo: gente, salvem-se, arrependam-se e salvem-se dessa geração perversa, e de sorte que, versículo 41 de Atos 2, de sorte que foram batizados nas águas, os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, 3.000 almas. E essas 3.000 almas, irmãos, que é o texto áureo que eu vou ler agora, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Exatamente o fundamento, irmão. O nosso encontro de hoje é apenas para fundamentar esse ponto extremamente importante sobre o batismo. Tá certo? Porque as pessoas, irmão, sabe, estão tentando fazer parte do cristianismo. E a gente vê aí batismos coletivos, né? Batismos em massa.
E as pessoas não têm a mínima ideia. Um abraço, nosso irmão Nanado. As pessoas estão participando, entendeu? Dos batismos que a gente vê por aí. Mas elas não têm a ideia do significado do batismo. Porque o que o texto aqui está dizendo, irmãos, é que aquelas quase 3.000 almas, e era muita gente, irmão, que se arrependeu e se converteu de verdade. E o texto no 41 diz que essas pessoas foram batizadas porque elas de bom grado receberam a palavra da salvação, receberam a obra da cruz. Um abraço, irmão Nanado. Receberam, irmão, sabe, o dom da salvação, o dom do Espírito Santo. Frequentemente, né, a gente ouve as pessoas falando como do dom do Espírito Santo, apenas no que diz respeito aos dons espirituais. É muito mais do que isso, irmãos. Os dons espirituais, é bom que se diga, eles são sinais da salvação em nós para aqueles que não crerem. Para, sabe, como diz o texto, para os incrédulos. Paulo, falando isso lá em 1 Coríntios, quando ele começa a orientar sobre a bagunça que havia na igreja, né, de Coríntios, lá em Coríntios, a partir do capítulo 13, 14, 15, quando ele está dando todas as recomendações, ele diz que os dons são sinais para os incrédulos, para os de fora. De modo que o dom do Espírito Santo que ele cita aqui no versículo 39, diz respeito, irmãos, sabe, ao versículo 41, que foram batizados que de bom grado receberam a palavra da cruz, a palavra da salvação, que se arrependeram e foram agregados, esses que de bom grado receberam, quase 3.000 pessoas. E o mais fascinante disso, irmãos, é que aquele monte de gente, sabe, que se arrependeu com uma única pregação de Pedro, aquele pessoal todo, irmãos, sabe, perseverava na doutrina dos apóstolos. É muito importante isso. O batismo faz a gente, irmão, sabe, desenvolver a habilidade de olhar junto na mesma direção dos santos, de pensar juntos, sabe, de buscar essa comunhão da unidade de pensamento, a unidade da palavra, no que diz respeito, sabe, às coisas das Escrituras, a palavra de Deus. Eu não estou negando com isso que cada pessoa tem a sua individualidade, a sua personalidade e as suas idiosincrasias, né, que são, né, toda uma tradição histórica que cada pessoa tem e faz dela exatamente quem ela é. Eu não estou dizendo que a obra da cruz, a obra da graça, a ação do Espírito Santo, sabe, e a declaração pública do arrependimento e da comunhão tira da gente, sabe, a nossa capacidade de ser quem nós somos. Não, não é isto que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que tem que haver, sabe, de certa forma, porque não tem como a gente ter comunhão com Deus se a gente não tiver comunhão com os santos, tá certo? De modo, irmãos, que a nossa relação com Deus, ela está abalizada em cima das renúncias, porque até mesmo o próprio Deus renunciou. Paulo fala em Filipenses capítulo 2, dizendo que o Cristo, ele não usurpou o ser igual a Deus, mas ele assim se humilhou, assumindo a forma de servo. Então até mesmo Deus, irmão, até mesmo o Senhor, ele renuncia para promover a comunhão com a gente. Vocês estão entendendo isso? Se você começar a ler João, a partir, né, do capítulo 15, aí o 16, 17, você vai ver que o tempo todo, no 14 também, 14, 15, 16, 17, o tempo todo o Cristo está falando das renúncias das quais ele impetrou sobre ele mesmo para ter comunhão com Deus e comunhão com os apóstolos, comunhão com os santos. De modo que não é possível a gente tentar entender o batismo sem entender que a comunhão dos santos, ela diz respeito, sabe, a uma decisão nossa de renúncia o tempo todo. Ora, irmãos, se na nossa relação com os outros, a nossa relação conjugal, relação familiar, relação profissional,
ela só é possível seguir adiante se a gente renunciar a alguma coisa. Vocês sabem disso. Eu estou falando agora para os casais. Os casais sabem que um casamento, para se sustentar, ele só se sustenta por causa das renúncias. Se não houver renúncia dos dois lados, não é possível. Eu não estou falando de casamento perfeito, irmãos. Casamento não precisa ser perfeito. Ele só precisa ter renúncia. De modo que até mesmo quando Paulo fala, lá em Efésios, no capítulo 2, ele faz uma comparação da relação da igreja com Cristo, de Cristo com a igreja, da mesma relação do marido com a esposa e da esposa com o marido. E em todas elas, se você for começar a ler Efésios 5, você vai perceber que em todos os itens, tanto os relacionados aos maridos como às esposas, a plataforma ou o fundamento da argumentação de Paulo reside no fato de que sem renúncia não é possível haver casamento, como não é possível haver igreja e comunhão da igreja com Cristo, nem de Cristo com a igreja. De modo, irmãos, que o que nós estamos tratando, que é o batismo como fundamento da comunhão entre os santos, é que o fundamento dessa comunhão, irmãos, é a renúncia. Se você pensar, que de uma hora para outra, 3.000 pessoas, irmãos, sabe, se arrependem, se convertem e são batizadas nas águas. E o texto a seguir, no versículo 42, esse é o 41. O 42 diz que essas quase 3.000 almas passaram a perseverar, unânimes, na doutrina dos apóstolos. Tem que haver renúncia, irmãos. Tem uma obra do Espírito Santo em nós. Mas essa obra, ela está fomentando o tempo todo, dizendo que a gente tem que renunciar. De modo que o batismo está intrinsecamente associado a um processo perene de renúncia, para que a perseverança na doutrina dos apóstolos, que é o ensinamento da palavra, e doutrina dos apóstolos, a gente sabe, acrescenta, porque nesse contexto aqui se estava falando das escrituras do Antigo Testamento e se estava falando dos ensinamentos de Cristo, da qual se estava se organizando aquela nova igreja. Então a doutrina dos apóstolos hoje diz respeito a toda a palavra de Deus, especialmente o Novo Testamento, sabe, o papel espiritual e social da igreja na geração que ela está experimentando. De modo que o batismo é também um compromisso, irmãos, de uma busca por essa doutrina. E ao mesmo tempo, sabe, que é um compromisso individual, ao mesmo tempo é uma fomentação para que essa doutrina dos apóstolos seja a mesma entre todos os santos, já que o fundamento do batismo é a comunhão entre todos os santos. De modo que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e aí, mais uma vez, entra a palavra renúncia, porque não tem como, irmãos, haver renúncia. Não dá, sabe, para ter comunhão se a renúncia não fizer parte do processo. Se a renúncia não existir, se ela não for anterior ao batismo, se ela não tiver entre o arrependimento e o batismo, fazendo essa ligação, porque quando se arrepende, a primeira coisa, irmão, sabe, que nos sobrevém é o processo de renúncia. E é por causa da renúncia que a gente toma a decisão do batismo como uma declaração pública desse nosso arrependimento e da decisão da comunhão. De modo, irmãos, que depois de uma busca pela palavra, que no caso aqui eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, a comunhão é o resultado posterior dessa renúncia, dessa busca pela doutrina dos apóstolos, que é aquilo que nos fundamenta. De modo que também um outro fundamento importante, irmãos, é o partir do pão. E esse partir do pão, sabe, está muito ligado à questão relacional, ao quanto, irmãos, que a renúncia nos atingiu e nos fomentou a palavra, que é a doutrina dos apóstolos, e fomentou em nós em comunhão, de modo que a segunda parte da comunhão, porque se a comunhão é um desejar profundo, de se conviver com o outro,
com todas as diferenças, respeitando as idiosincrasias de cada indivíduo, seus pontos de vista, já que todo ponto de vista é a vista de um ponto e é pessoal, porque nem as pessoas recebem a fé dentro da sua perspectiva. Embora o Senhor é o mesmo, o Cristo é o mesmo, mas a maneira como eu vou enxergar a fé é diferente de cada pessoa. E isso não quer dizer que a gente não pode estar todos debaixo da doutrina dos apóstolos, todos devem estar na comunhão dos santos, e o resultado da comunhão dos santos, a prática da comunhão dos santos, a fisiologia da comunhão dos santos, irmão, é o partir do pão. Você não vai partir o pão com alguém que você não tenha comunhão. O partir do pão aqui tem tantas implicações também aos ritos, né, da Santa Ceia, da Eucaristia, como diz respeito à comunhão no sentido relacional, tá certo? Porque a Santa Ceia, ela fomenta em nós uma necessidade de discernimento do corpo, de modo que eu tenho que tentar reconhecer em qualquer um dos santos, irmãos, como alguém que faz parte do corpo. E eu tenho que prover essa comunhão. Então, o partir do pão, né, que para eles, no primeiro momento, esse partir do pão dizia respeito à Eucaristia, à Santa Ceia, né, que foi exatamente inaugurado por ocasião da última Páscoa do Mestre, e naquela última Páscoa ele instituiu a Santa Ceia do Senhor, né, dizendo: fazer isto todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim, de modo que o que segue, a experiência posterior, né, da comunhão é o partir do pão, que é quando a comunhão ela se torna, sabe, uma fisiologia, uma fisicalidade, é quando eu encosto no outro e eu aprendo a conviver, é quando, sabe, irmão, os nossos corpos se encontram no lugar de adoração, no lugar, né, do cerimonial, no lugar, sabe, do culto. Nesse sentido, o partir do pão, sabe, ele não está só relacionado somente ao dia especial da Santa Ceia, mas digamos que o dia da Santa Ceia é o clímax dessa comunhão, desse partir do pão, que todo dia é repartido no sentido da palavra que é o Cristo, o pão vivo que desceu do céu, mas que tem naquele momento da ceia o seu clímax, o seu ápice, o partir do pão, que é, irmãos, também, sabe, um dos fundamentos dessa comunhão. De modo que outra coisa extremamente importante, que vai ser como uma água que vai ficar regando a doutrina dos apóstolos, a palavra de Deus em nós, que vai regar a comunhão como uma renúncia, que vai regar, sabe, o partir do pão, como o encontro, a realidade da comunhão no encontro com o outro e o respeito do outro, com todas as suas particularidades e as suas oposições e negações. Isso só pode ser possível, fundamentado, sabe, só pode ser dignificado pelo outro pilar, irmãos, da igreja primitiva, que era a oração. Porque sem a oração, irmãos, não subsiste a doutrina dos apóstolos. Sem oração não tem comunhão. Sem oração não tem a materialidade da comunhão, que é o partir do pão. E tudo isso, irmãos, está intrinsecamente ligado ao batismo nas águas. Porque o batismo nas águas é essa declaração do meu arrependimento. Essa declaração de que eu entendi que eu preciso de Deus, que eu preciso do Senhor todos os dias da minha vida, de que eu preciso dessa obra, que essa obra é para mim, de que jamais eu teria condição, irmãos, de ser alcançado pela obra da cruz, se não fosse ato da infinita graça, bondade e misericórdia de Deus. Se assim não fosse, irmãos, eu não seria alcançado. De modo, irmãos, que é o fundamento, né? O batismo, ele é esse fundamento da comunhão entre todos os santos. Ele é iniciado a partir do momento em que, sabe, a obra da cruz me atinge, e me atingindo, me quebranta, me compunge, e faz que nem aqueles varões que chegaram para Pedro e perguntaram, varões, irmãos, né?
o que faremos, o que a gente tem que fazer. Então, quando isso acontece, significa dizer que você foi atingido pelo arrependimento. E esse arrependimento, sabe, provoca em você uma vontade de pertencimento do grupo, de pertencimento dos santos, de fazer parte da comunhão dos santos, de fazer parte da igreja. Não só a igreja é o lugar para onde a gente vai, mas a igreja é aquilo que você tem que ser. Não a igreja, irmão, sabe, o lugar, né, do encontro, o lugar físico, o lugar geográfico, mas a igreja que a gente necessita produzir no nosso coração. Quando isso acontece, irmão, quando a gente é compungido pela palavra e o arrependimento arde em nós, a gente quer, irmão, ser igreja. E a gente deseja ir para a igreja, para ser igreja junto com os outros, já que o batismo é esse fundamento da comunhão entre todos os santos. Não sendo esse o caso, irmãos, a gente simplesmente vai tomar um banho batismal, porque a gente tem apenas desejo, né, muitas vezes sentimentais, de pertencimento, porque muitas vezes nós somos frágeis e precisamos da tutela de alguém, mas não é isto o arrependimento. A obra da cruz, ela não dá, sabe, de maneira que ela só acolhe os fracos, aqueles que vivem na sua fragilidade, né, da sua constituição psíquica, de modo que ele precisa de alguém que mande nele. Não é assim. Deus não quer ter uma relação de tirania com ninguém, irmão. Entendeu? É porque é pela graça, Efésios 2, 8, 2 e 8. É pela graça que nós somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, vem de Deus, irmão. Não vem das obras para que ninguém se glorie. De modo, irmãos, que a obra da cruz, quando opera em nós, sabe, impetrando em nós esse arrependimento que nos faz querer fazer parte da comunhão e dizer para todo mundo pelo batismo de que eu aceito, de que eu me arrependi e quero uma nova vida em Cristo, ela está completamente imbuída, irmãos, sabe? Com isso que a gente está falando, que ela é o fundamento. De modo que o batismo nas águas, tá certo? Quando ele é coroado pelo ritual, é porque antes, irmãos, antes ele tem que ser, para poder o rito ser autêntico. Ele tem que ser o fundamento dessa comunhão. Eu vou me batizar porque eu desejo a comunhão dos santos. Eu vou me batizar porque eu desejo a doutrina dos apóstolos. Eu vou me batizar porque eu quero estar na comunhão afinado com os meus irmãos. Eu vou me batizar porque eu quero a fisicalidade dessa comunhão, que é o partir do pão. Eu quero estar junto, respirar junto. Eu vou me batizar porque eu quero estar firme na oração. Amém, irmãos? Então era isso que eu queria dizer sobre o batismo como fundamento da comunhão, conforme Jesus também orienta, né, dizendo, Marcos 16 e 16, que todo mundo conhece, né? Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê, infelizmente, será condenado. Por quê, irmãos? Porque quem não crê é porque não se arrepende. Declarou no seu coração que eu não quero Deus, eu não preciso de Deus. O arrependimento tem essa emblema, essa ligação com o batismo, de modo que não existe batismo sem arrependimento e não existe arrependimento que não tenha um efeito do batismo. O efeito, embora pode acontecer, para encerrar, de não ter o rito batismal, como você vai visitar, por exemplo, a gente visita paciente em fase terminal, são pessoas que estão prostradas e elas aceitam Jesus, tá certo? Não se arrependem de verdade, mas não lhes é possível o batismo nas águas, de modo que o arrependimento gerou nela esse espírito do batismo, de modo que sem poder descer aos tanques batismais e sem poder passar pelo rito do batismo, aquela pessoa moribunda, ela é alcançada pela graça salvadora, como se o próprio rito tivesse alcançado aquela pessoa.
Você está compreendendo, irmão? De modo que é desse jeito. Um abraço, nosso irmão Marcos Moura. Eu acompanhei uma pessoa paciente em fase terminal, vou só falar esse testemunho. E essa pessoa era fase terminal, estava com câncer, e ele desejou muito que a igreja o batizasse, mas a igreja não o fez enquanto ele podia, né? Depois que ele estava prostrado, não foi possível, né, para ele mais descer as águas. E ele, irmão, sabe, no seu momento da passagem, né, quando ele estava já nos instantes finais, ele confessou para sua esposa que naquele momento ele recebeu a visitação, isso é uma experiência pessoal, né? Uma visitação, né, de um anjo, e ele teve uma visão de que ele estava, né, dentro de um tanque, e aquele anjo o batizou, entendeu? Dado era o profundo arrependimento daquele homem, paciente em fase terminal, da qual a igreja negligenciou e não o batizou, tá certo, no tempo hábil, e ele não queria partir, irmão, sem um batismo, porque tinha lá as suas crenças e achava que o ritual era necessário. Mas ele já estava arrependido, de modo que ele teve uma experiência espiritual do batismo, entendeu? Sem águas, mas foi espiritual na presença, né, de um ser, né, que foi lá e visitou. E eu não tenho dúvida, o que eu estou tentando citar, né, para vocês aqui, o irmão Marcos Moura quer participar, irmão Marcos? De modo, irmãos, que a gente, sabe, o que a gente quer focar nessa questão, né, do batismo como um arrependimento e como algo que tem que acontecer aqui. De modo que nem todos poderão descer, sim, né, aos tanques batismais, mas que a experiência do batismo o acompanha, do rito, sabe, de maneira espiritual, porque não vai ser possível para ele, não vai ser facultado, né, esse ritual da qual, se a pessoa puder, né, deve participar, tá bom? Então era isso, irmãos, que eu queria dizer para vocês, tá certo? E aí os irmãos, depois dessa força aí, curte, compartilha, tá certo? Eu estou sem resposta aqui no pessoal do Facebook, às vezes acontece, né? Os textos estão acontecendo, mas não aparece na tela para mim, viu? Estou só explicando aos irmãos que às vezes os irmãos podem fazer até perguntas, né, no Facebook, mas às vezes eu não sei o que acontece, é o site, mas os comentários, os textos não chegam para mim, tá bom? Aqui no Facebook, tá certo, meus irmãos? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês nessa noite, tá certo? Estou encerrando. Os irmãos dão essa força aí, curte, compartilhe aqui no Instagram também, no Facebook, tá certo? Para que mais pessoas também sejam atingidas, né, por essa palavra. E amanhã a gente, né, vai estar lançando esse vídeo também lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Canal do YouTube, você pode pegar lá, é Pastor Marcos de Castro, né, IPA, né, que é a Igreja Presbiteriana Aliança, tá bom, meus irmãos? Então vou estar encerrando, fazendo esse momento de oração com vocês, tá certo? E eu já agradeço a vocês a paciência e a disposição. Meu Deus, quero te pedir a tua bênção sobre cada senhor, senhora, moça, rapaz, criança, sobre os teus santos, teus filhos, tuas filhas, sobre as famílias, sobre os casais. Te suplico, Deus, que tu abençoe a cada irmão, cada irmã, cada senhor, senhora, cada casal, os pais, os filhos, os seus lares. Te peço, Deus, que não só o teu Espírito, não só os teus anjos acampem ao redor, mas o teu Espírito Santo, Senhor, teu Espírito Santo seja, meu Deus, o guardião das vidas, das mentes e do coração. Tá bom, meus irmãos? Então nós agradecemos a presença, um abraço, nosso irmão Marcos, né, Marcos Moura, tá certo? A gente começa sempre às 9, viu, irmão Marcos? É de 9 mais ou menos às 10, às vezes a gente termina antes, às vezes um pouquinho depois, mas é sempre às 9 horas, tá bom? Então eu louvo a Deus os irmãos aqui do Facebook, eu não estou vendo quem está, tá bom? Porque, né, não está aparecendo aqui, mas eu agradeço a presença de todos. Olha aqui a missionária, né, Luísa Maria, a nossa irmã Fran Pequena, o nosso irmão Wellington da Silva, o Leandro, todos os santos que entraram aqui, a pastora Raimundinha, que o nosso irmão Nanado, tá certo? A professora Eugênia, todos os irmãos. Amanhã a gente vai
estar postando, tá certo? Esse vídeo lá no nosso canal do YouTube, tá bom, meus irmãos? Então, um abraço a todos, boa noite e até amanhã, se Deus quiser.